família e liberdade. Vamos pra cima. Pega aqui, ó. Pessoal de Santa Catarina, nossa deputada federal, Júlia Zanata. Grava essa aí, continua gravando. Júlia Zanata presente. Agradecer ao meu amigo Max Polon pela coragem de realizar esse ano, esse ato. Para nós já ficou na história do nosso Brasil. E agradecer a todos vocês que tiraram um tempo. Eu sei que o nosso pessoal está vivendo em dificuldade, Polon, conversei com muitos, mas agradecer aos que se fizeram aqui presentes e dizer que ninguém vai tirar o nosso direito de pelo menos falar, de nos expressar, da nossa liberdade, da nossa legítima defesa, dos nossos direitos naturais. Eles querem nos calar a qualquer custo. Dizem que defendem as mulheres, mas quando uma mulher se levanta para querer ser independente, se defender, eles não deixam. É um absurdo completo que estamos vivendo nesse país. Pessoas como nós, que passamos por todo o processo burocrático para adquirir uma arma, sendo tratados como bandidos por um ministro da Justiça. E bandidos sendo tratados como coitadinhos. Mas o povo está de olho aberto e está do nosso lado. Por favor, pessoal, não vamos nos acovardar. Nós precisamos de vocês unidos conosco, com os deputados que estão lá lutando bravamente na Câmara dos Deputados, como o Gilvan da Federal falou. São poucos, mas é mais do que era. Nós evoluímos sim e contamos com vocês. Muito obrigado. Valeu, Júlia. Pessoal, quero chamar aqui para falar um cara que é mais que um amigo, é um irmão, que é o patrono do ProArmas, sempre deu uma baita de uma força e, na minha opinião, é o 01 nessa pauta, é o cara que mais enfrenta adversidades, é um cara que tem levantado a bandeira de uma maneira excepcional e acredito que o ProArmas não seria o que se tornou hoje se não fosse a ajuda desse cara. Eu queria chamar aqui o Eduardo Bolsonaro para dar a palavra para vocês. Eu estou sorrindo aqui porque eu estou encontrando alguns bons amigos, certos de que as armas nos unem. A gente está trabalhando sempre pelo direito à legítima defesa. A gente sabe que o momento agora é de resistir, é de sobreviver. Falo com alguns colegas de clube que já fizeram demissões. A gente tem noção do que está acontecendo, a gente sabe os planos deles. Eu estava vendo aqui embaixo aqui o Eduardo Bittar, que é venezuelano. A gente conhece a história, né? 2012 para 2013 fizeram um desarmamento lá. E em 2016, Caracas se tornou a capital do mundo com o maior número de homicídios proporcionalmente. Às vezes as pessoas se enganam, né, achando que é a Síria, é o Afeganistão, ou talvez o Iraque. Não. A Venezuela é o país mais violento do mundo. E o Brasil vai voltar a caminhar nesse sentido. Infelizmente vai rolar muita vida de inocente, porque os caras aqui do Ministério da Justiça não querem dar o acesso à legítima defesa a todos nós. Mas isso daí não pode ser impeditivo da gente fazer o certo. E o certo começa pela nossa família. Se nós, por exemplo, tivermos uma geração em que os pais prestem atenção na educação dos filhos, tirem um tempo para ver o que eles estão aprendendo nas escolas, não vai ter espaço para professor, doutrinador tentar sequestrar as nossas crianças. Não tem diferença. Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando opressão em todo tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe oprime o filho, e aquela instituição chamada família tem que ser destruída.
Enquanto que nós nos agarramos nos pensamentos bíblicos, na ideologia que formou por mais de 2000 anos aquilo que nós somos hoje aqui no Ocidente. Eu gosto muito de uma frase, que ela é polêmica para quem não entende e para quem não estuda, que fala que a mulher deve ser submissa ao homem, que está na Bíblia. E logo começa a falar, veja só, esses fundamentalistas que querem colocar a mulher subjugada pelo homem para fazer os prazeres do homem da maneira que ele bem entender. Só que se esquecem de dar continuidade na leitura, falando que o homem deve amar a sua esposa assim como Deus amou a igreja. Deus amou a igreja dando a sua própria vida. Quando um cara entra na sua casa, é você que tem que dar o primeiro combate, não é o governo, não é com todo respeito à polícia. A polícia existe para nos garantir o direito de ir e vir, certa harmonia em sociedade. Mas pode ser um super-homem policial. Ele vai demorar algum tempo para chegar até lá. E esse tempo é só contigo mesmo. A gente não quer ter mais relatos de pessoas que entregaram suas armas e se arrependeram depois porque foram vítimas de invasão à residência. Os próprios seguranças do pessoal da esquerda não entregam as suas armas. Aqueles que comemoram a saída do Bolsonaro do poder não entregaram as suas armas. Eu estou com receio de falar aqui, me ajuda, Polon, se eu estiver equivocado, mas eu acho que foi a Gal Costa que tomou um processo porque permitiu que entregou uma arma sua para um segurança fazer a vigilância no entorno da sua casa. Isso daí é o crime de porte ilegal de armas. A esquerda poderia dar um belo exemplo, né? E correr lá e processar a Gal Costa. Poxa, entregou a sua arma para outra pessoa fazer uma vigilância em torno da sua casa. Mas não, eles protegem o deles. E nós temos que proteger os nossos também. Não para ficar cobertando o crime, mas para que a gente possa sobreviver. Aquela facada no Bolsonaro em 2018, na verdade foi uma facada em todos nós. O Bolsonaro, ele só está entre o pessoal do poder e a população. Foi a primeira vez que o presidente parou e caminhou no meio do povo para olhar nos olhos de todos nós e ver o que nós queríamos. E foi no limite. Quem é que não se lembra daquele decreto de 2019 que acabou, enfim, por obra do Senado, iniciou um projeto de decreto legislativo e acabou banindo, né, cancelando, suspendendo esse decreto do mundo jurídico. Um decreto que realmente dava o direito à legítima defesa. Mas aquilo dali, podem ter certeza, ficou a lembrança. A gente vai infelizmente passar por momentos ruins, já estamos passando. Mas isso daí certamente vai servir para a gente sair mais forte. Indo para o final, Polon, na CPMI do 8 de janeiro, eu vi o ProArmas recebendo um ataque. Pessoas tentando vincular o ProArmas ao 8 de janeiro. Sabe o que isso significa? Significa que vocês estão fazendo excelente trabalho. E vocês já são a NRA no Brasil. Quando eles cancelam a monetização de youtubers, quando eles vão para cima de empresários, entre aspas, bolsonaristas, eles estão tentando impedir o crescimento de um movimento. Eles só não entenderam que não tem como brecar. A história nos mostra o mundo inteiro. Nem quando tinha cortina de ferro, Stalin dominava tudo. Ou quando o mundo imaginava que os nazistas tomariam o mundo e começava a negociar de maneira cordial com os nazistas, imaginando que o mundo seria aquilo dali em diante. Eles não contavam com a resistência de um povo heróico. Mas não vai ser no conforto. Vocês estão vendo toda a covardia que fazem, não só com meu pai, com esses processos de indenização. As pessoas que foram presas. Alguém já viu aqui 1.500 pessoas presas num só dia, numa operação de combate ao tráfico de drogas? E se ocorresse, quem vocês acham que ia direto, nem na porta da cadeia, estaria de plantão na porta da delegacia para acompanhar o flagrante? O pessoal do Luiz Eduardo Greenhalgh. Greenhalgh é o pai do Estatuto do Desarmamento. Em 2003 teve um outro caso. José Rainha, o líder do MST, foi pego com uma 12 fria. Quem é que foi defender ele de maneira gratuita? Luiz Eduardo Greenhalgh, o pai do Estatuto do Desarmamento. Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir passar, porque aquilo que nos move é muito maior do que aquilo que move eles.
E hoje em dia, vocês podem ver. Se antigamente o Bolsonaro estava sozinho aqui pregando plaquinha para falar contra o desarmamento, hoje em dia nós temos a organização do ProArmas, nós temos a liderança do Marcos Polon, nós temos o apoio de vocês, centenas de clubes e outros, que o Marcos Polon aqui com... Acho que ele deve tomar uns 10 engolves antes de fazer determinadas reuniões para tentar reduzir os danos com determinadas autoridades. Isso é complicado, gente. Você já imaginou você que parar e sentar com esses caras sabendo que eles querem vir para cima de vocês e acabar com vocês no direito de ter armas? Não por uma questão de segurança, mas uma pretensão de instalar uma ditadura. É complicado o jogo. O jogo é bruto. Mas a gente vai ter que passar. Eu trago aqui uma mensagem de esperança. Finaliza não. De que nenhum de nós vamos desistir do Brasil. Eu queria contar com vocês. As manifestações estão retornando. As pessoas têm vontade de ir à rua, mas também têm receio, podem ter certeza. Porque é isso que uma ditadura objetiva. Punir os outros de maneira, quanto possível, mais arbitrária, para justamente desencorajar aqueles que querem fazer o certo, que querem lutar pela democracia. Vocês estão vendo a reforma tributária. A gente pede mais tempo para discutir uma proposta que não tem nenhum mês que está feito o relatório ali na Câmara. Mudança de texto com dezenas ou centenas de páginas que a gente não tem 24 horas para conseguir analisar. Aquelas letras que mais parecem letra de rodapé de contrato, que até eu que sou advogado tenho dificuldade de ler, mas querem fazer aprovar. E aí quando a gente começa a contestar, pedindo mais tempo, o que eles nos acusam? De extremistas, de jogar contra o Brasil. É porque justamente eles não têm argumentos para nos contrapor. Isso eu estou falando da reforma tributária, mas vale para as armas, vale para a defesa da família, vale para a defesa do policial. Então eu quero contar com vocês. E podem ter certeza, o farol de vocês também é o meu farol. Eu sigo ProArmas porque eu acredito nesse trabalho. Esse é um trabalho que vai fazer certo. Aqui em Brasília, na política, é um dos flancos. Outros nós temos em universidades, em editoriais de jornal, em ONGs, na luta pela legítima defesa. E em que pese aqui não ser um discurso eufórico, certamente podem contar com esse humilde deputado aqui, porque não é sobre armas, é sobre liberdade. Muito obrigado, Brasília. Fiquem com Deus.